E se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu sobre moralidade é uma mentira? Que a bondade, a justiça e a honestidade, tudo o que te disseram que te faz forte, é exatamente o que te deixa fraco? Você já viu isso acontecer ao longo da história. Homens cruéis se erguem enquanto homens bondosos caem. Os astutos vencem e os ingênuos perdem. Mas por que o mal é simplesmente mais forte que o bem? Ou será que há algo que nos recusamos a aceitar sobre a natureza do poder? Para entender por que o mal vence, precisamos recorrer a Friedrich Nietzsche, um dos pensadores mais radicais e mal compreendidos da história. A maioria de nós cresce acreditando na ideia reconfortante de que o bem sempre triunfa sobre o mal, que a justiça prevalece. E que se você for honesto, bondoso e justo, o sucesso virá. É uma ideia bonita, mas aqui está o problema. É um conto de fadas. Nietzsche enxergou através dessa mentira. Ele a chamou de moralidade de escravo. A moralidade de escravo ensina você a ser humilde, obediente e a se sacrificar. Por quê? Porque foi criada pelos fracos para controlar os fortes. Pense bem. Quem se beneficia quando os poderosos se sentem culpados por usar seu poder? Quem ganha quando os fortes são ensinados a se conter? Olhe para a história. Os romanos, movidos pela força e dominação, construíram um império que moldou a civilização. Mas o cristianismo surgiu com uma ideia nova e radical, que os mansos herdarão a terra, que o sofrimento é virtuoso e que o poder é pecaminoso. E o que aconteceu? O Império Romano caiu e o cristianismo conquistou corações e mentes. Nietzsche viu isso como um truque magistral dos impotentes para fazer os robustos sentirem vergonha de sua própria natureza. Ele escreveu: em toda parte os mais fracos estão em movimento, buscando minar os fortes com sua moralidade, para puxá-los para o nível deles. Agora, aqui está a parte que deixa as pessoas desconfortáveis. Nietzsche não acreditava em bem contra mal. Ele acreditava em poder contra fraqueza. Na natureza, o leão se sente culpado por matar a gazela, o lobo se desculpa por ser forte. Não, porque a natureza não recompensa a bondade. Ela recompensa a dominação. O mesmo vale para a sociedade humana. Aqueles que se elevam são os que abraçam o poder, não os que o negam. Ao longo da história, as figuras mais impactantes, aquelas que moldaram o mundo, não seguiram as regras da moralidade. Eles jogaram segundo as regras do poder. Nietzsche chamou esses indivíduos de Übermensch, ou além-homem, aqueles que se elevam acima da moralidade convencional e criam seus próprios valores. E, quanto aos outros, aqueles que se apegam à moralidade tradicional, acreditando que a justiça e a virtude sozinhas os protegerão. Nietzsche também tinha um nome para eles: os últimos homens. Os últimos homens são as pessoas que escolhem o conforto em vez da grandeza, que temem a luta, rejeitam a ambição e se contentam com a mediocridade. Eles se dizem bons, mas estão apenas com medo. Nietzsche os descreveu assim: o que é amor? O que é criação? O que é anseio? O que é uma estrela? Assim pergunta o último homem, e pisca. São pessoas que preferem o conforto ao poder, trocam liberdade por segurança, encolhem-se diante da luta e chamam isso de virtude. É por isso que as pessoas boas perdem. Elas não entendem a verdadeira natureza do poder. Acreditam que agir corretamente as protegerá, mas o poder pertence àqueles que o conquistam. No mundo corporativo, quem se torna CEO é a pessoa mais bondosa, ou aquela que sabe como navegar pelo poder. Na política, vence o líder mais honesto ou aquele que sabe manipular a percepção pública. Mas aqui é onde as coisas pioram ainda mais. Não só as pessoas boas perdem, como também servem àqueles que as exploram. Como? Porque deixam-se governar. Os mansos não herdam a terra. Trabalham para quem a herda, mas a verdade é ainda mais sombria do que você imagina. Não é só que os fortes sobem, é que os fracos se submetem voluntariamente. As pessoas não apenas toleram a injustiça, elas a desejam. Rendendo-se à autoridade, encontram desculpas para quem as explora, porque é mais fácil do que encarar a dura realidade. Elas não querem liberdade,
querem segurança. É por isso que a história se repete. Porque as pessoas se curvam a líderes corruptos, seguem ideologias cegas e permitem que outros definam as regras do jogo. Elas dizem ser morais, mas têm medo de assumir a responsabilidade pelo seu poder. Nietzsche acreditava que a maioria das pessoas se engana quanto à moralidade. Elas afirmam seguir a virtude, mas na verdade temem a responsabilidade do poder. Porque o poder assusta, exige risco, confronto e controle da própria vida, em vez de esperar que a justiça salve. É por isso que tanta gente rejeita as ideias de Nietzsche. Aceitá-las significa aceitar que não existe justiça divina, nem colchão moral, nem garantia de que a bondade será recompensada. Essa é uma realização assustadora. Mas Nietzsche não escreveu para os fracos. Escreveu para quem está disposto a ouvir a verdade. Ele disse: é preciso ainda ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Em outras palavras, a verdadeira grandeza não vem de evitar a luta, mas de abraçá-la. E é aqui que a filosofia de Nietzsche se torna realmente perigosa. Se a moralidade é apenas uma construção e a justiça é um mito, o que impede os cruéis de levar tudo? Se o mundo pertence aos fortes, onde isso deixa os demais? Estamos condenados a ser governados por aqueles sem consciência. Esse dilema moral enfraquece a maioria das pessoas, o medo de que o poder corrompa, mas Nietzsche tinha uma resposta para esse medo. O poder sozinho não é o inimigo, é como você o utiliza que o define. O Übermensch não busca o poder para a destruição, ele o busca para a criação. Ele constrói, inova e domina, não por crueldade, mas porque negar o poder é negar a própria vida. Então, qual é a solução? Isso significa que você deve abandonar completamente a moralidade e se tornar cruel? Não necessariamente. Nietzsche não estava dizendo para ser mau. Ele estava dizendo para parar de ser ingênuo. Reconhecer que a moralidade não é um escudo, que o poder não é maligno, é uma ferramenta. Pare de acreditar que a bondade sozinha vai protegê-lo. Força e estratégia importam. Aprenda a navegar pelo poder. O mundo não é justo. Entenda as regras da influência. Crie seus próprios valores. Pare de deixar a sociedade ditar o que é certo para você. A mensagem da natureza não é que você deve ser cruel. É que você deve ser forte. Que você deve se elevar acima da falsa moralidade e reivindicar seu poder. Ele nos desafiou. Eis que eu ensino a vocês o Übermensch. O homem é algo que deve ser superado. A questão é: você está disposto a reivindicar sua força ou vai deixar o mundo governar você? Agora você tem uma escolha. Você pode continuar acreditando na mentira reconfortante de que a bondade sozinha é suficiente, ou pode abraçar a dura verdade de que o poder molda o mundo. A filosofia de Nietzsche nos força a confrontar o fato de que não temos direito à justiça. A moralidade é frequentemente uma ferramenta de controle, e o poder está disponível apenas para aqueles dispostos a tomá-lo, e a maioria das pessoas nunca se atreverá a reivindicá-lo. Então, eu te pergunto novamente: você está pronto para acordar ou vai continuar adormecido?